Existe uma ideia confortável de que os humanos primitivos eram fortes, resilientes e quase indestrutíveis. Mas essa imagem romântica esconde uma verdade bem mais cruel. Na prática, eles viviam em um mundo onde sobreviver era um jogo diário de roleta russa. E o menor erro podia ser o último. É estranho pensar que aquilo que parecia ser uma estratégia perfeita para continuar vivo, força, coragem, resistência menos, era justamente o que os colocava diante da morte o tempo todo. A sobrevivência era tão intensa que, ironicamente, encurtava a própria vida. E quando a gente olha com atenção, começa a perceber paralelos assustadores com os dias de hoje. Ele costuma explicar que para um humano pré-histórico, cada dia era uma negociação com um caos. Um pequeno corte no dedo, uma dor de dente, uma noite mal dormida, por causa do frio, tudo isso podia se transformar em uma sentença de morte. Não havia antibióticos, não havia hospitais, não havia ninguém para correr quando algo saía do controle. O corpo precisava dar conta de tudo sozinho e muitas vezes simplesmente não dava. Sobreviver exigia tanto esforço que viver de fato quase não existia. O mais curioso é que mesmo nesse ambiente brutal, o ser humano criou estratégias para continuar respirando, caçando e se reproduzindo. Só que essas mesmas estratégias empurravam as pessoas para situações cada vez mais perigosas, como caçar animais enormes, enfrentar grupos rivais ou migrar por territórios desconhecidos. Era uma lógica simples. Se não arriscar, morre de fome. Se arriscar demais, morre também. E nesse equilíbrio frágil, algo começou a dar terrivelmente errado, preparando o terreno para o que vem a seguir. Uma das maiores ironias da pré-história é que a maior causa de morte não vinha dos grandes predadores, mas das coisas invisíveis. Infecções, bactérias e doenças simples eram verdadeiros monstros microscópicos. Ele costuma dizer que naquela época, um arranhão podia ser mais mortal do que um ataque de leão, porque não havia como limpar, tratar ou conter uma infecção. Crianças morriam de diarreia, adultos sucumbiam a feridas que hoje seriam resolvidas com um comprimido. A vida era curta porque o corpo estava sempre em guerra. Ao mesmo tempo, a violência entre humanos era assustadoramente comum. Grupos brigavam por comida, território e segurança. E esses conflitos deixavam rastros de ossos quebrados e crânios perfurados. Em algumas sociedades, até metade das mortes vinha de ataques de outros humanos, o que mostra como a própria estratégia de se proteger em grupo acabava criando novos inimigos. É quase como morar em um condomínio morado que vive em guerra com o vizinho. A ideia era a segurança, mas o resultado era mais perigo. E como se isso não bastasse, o mundo natural também não dava trégua. Grandes felinos, hienas, cobras e até aves de rapina viam os humanos como parte do cardápio. Fósseis como o da famosa criança de Tong mostram marcas de garras e perfurações deixadas por uma águia, lembrando que nem as crianças estavam a salvo. A estratégia de viver em ambientes abertos e caçar expunha o ser humano a olhos famintos o tempo todo. E ainda havia mais ameaças silenciosas rondando esse cotidiano. O ato de dar à luz algo que hoje é cercado de médicos e tecnologia era um dos momentos mais perigosos da vida pré-histórica. Muitas mulheres e bebês morriam durante o parto, o que diminuía ainda mais a expectativa de vida. Ele costuma comparar isso a jogar dados com o próprio corpo, sem saber se aquele dia terminaria em alegria ou em tragédia. A continuidade da espécie dependia de um risco enorme, repetido geração após geração. Sobreviver nesse contexto era quase um milagre estatístico. A comida também era uma fonte constante de incerteza. Secas, migrações de animais ou simplesmente uma temporada ruim de coleta podiam levar à fome e à desnutrição. Um corpo fraco ficava mais vulnerável a doenças, criando um ciclo cruel. Menos comida, menos resistência, mais morte. É como tentar correr uma maratona sem nunca saber se haverá água no próximo quilômetro. A própria estratégia de depender da natureza tornava a vida imprevisível e frágil. Até mesmo a caça que garantia alimento era uma roleta de ferimentos. Caçar mamutes, bisões ou outros animais grandes frequentemente resultava em fraturas e lesões graves. Alguns ossos fossilizados mostram sinais de cicatrização, o que prova que alguns sobreviviam, mas muitos outros não tinham essa sorte. Sem cirurgia, sem analgésicos e sem antibióticos, uma perna quebrada podia ser o começo do fim. E assim, o esforço para continuar vivo criava, paradoxalmente, novos caminhos para a morte. Quando ele junta todas essas peças, fica claro que a vida pré-histórica era uma armadilha de riscos acumulados. Cada estratégia criada para sobreviver menos, caçar, lutar, migrar, se reproduzir, trazia consigo uma nova ameaça. É como construir uma casa em um terreno instável. Cada parede adicionada aumenta o peso sobre algo que pode ceder a qualquer momento. O ser humano precisava agir, mas cada ação carregava um preço. E esse preço era pago muitas vezes em anos de vida. O mais interessante é que, apesar de tudo isso, a espécie continuou, aprendeu e evoluiu. A dor, a perda e o medo acabaram impulsionando o desenvolvimento de ferramentas,
cooperação e mais tarde da medicina. De certa forma, o fracasso dessas estratégias de sobrevivência foi o que nos obrigou a buscar algo melhor. É como um aluno que erra tanto que finalmente decide estudar de verdade. O sofrimento acabou sendo um professor cruel, mas eficiente. E quando a gente olha para hoje, fica difícil não enxergar o eco desse passado. Ainda criamos estratégias para sobreviver, trabalhar demais, aguentar o insuportável viver no limite achando que isso é força. Talvez a grande lição da Pierre História seja que sobreviver a qualquer custo pode custar caro demais. A pergunta que começa a surgir é: será que algumas das nossas estratégias modernas também estão dando terrivelmente errado? Depois de tudo isso, vale a pena se perguntar quantas coisas você faz todos os dias, apenas para aguentar mais um pouco, sem perceber o impacto disso na sua vida. Que estratégias você usa para sobreviver, que no fundo podem estar te afastando de uma vida mais saudável e equilibrada? Assim como os humanos pré-históricos precisaram mudar para não desaparecer, talvez nós também precisemos repensar nossos próprios hábitos e escolhas. Que parte da sua rotina você poderia transformar para viver, e não apenas sobreviver? Se esse roteiro te fez olhar para a história menos e para si mesmo de um jeito diferente, aproveita e se inscreve no canal, ativa as notificações e continua acompanhando. Aqui a gente segue explorando como o passado, a ciência e a natureza humana podem nos ensinar a viver melhor hoje.